a alteração do nível de consciência. Você não vai definir como um quadro de demência um paciente que esteja com rebaixamento do nível de consciência. Então, é uma síndrome onde eu tenho declínio cognitivo persistente, interferindo nas atividades do indivíduo, independente do rebaixamento do nível de consciência. Esse declínio cognitivo ele tem que ser caracterizado por alteração de memória e de mais uma função cortical. Linguagem, praxia, gnosia, função executiva. Então, basicamente, a alteração da memória e, pelo menos, mais uma função cognitiva. Sem isso, a gente não caracteriza demência. Bom, a incidência e a prevalência das demências ela vem aumentando porque a população está envelhecendo mais. Se nós pegarmos a pirâmide etária das várias nações, os povos estão envelhecendo mais. Envelhecendo mais quer dizer viver mais tempo. E com isso, as doenças neurodegenerativas começam a se manifestar com maior frequência. E isso acontece com a demência, que é muito comum de começar após os 65 anos, e essa prevalência vai aumentando bastante com a idade, quase dobra a cada 5 anos. Então, num paciente com 85 anos, paciente após 85 anos, a gente já tem quase 50% de prevalência dos quadros demenciais. Dentro das demências, a doença de Alzheimer é a mais comum. Ela responde aí por 50% a 75% dos quadros demenciais. Mas ela não é a única. Existem outras formas de demência, que a gente vai comentar, inclusive demências possivelmente reversíveis. E é aí que a gente precisa investigar bem esse paciente. E um quadro chamado de déficit cognitivo leve, ele não é um quadro demencial. É um quadro onde apenas uma função cortical está comprometida. Ele não preenche os critérios para demência. Mas os pacientes que apresentam um déficit cognitivo leve do tipo amnéstico, eles têm uma chance maior, um risco maior de converter para um quadro demencial, principalmente doença de Alzheimer. Então, esse déficit cognitivo leve, falando principalmente do déficit amnéstico, que é o que interessa para os quadros demenciais, seria um prejuízo da memória, o paciente se queixa de esquecimento, familiares ou acompanhantes, cuidadores, reforçam essas queixas, que o paciente está esquecendo algumas coisas, você observa isso na sua avaliação, que ele tem um déficit só da memória, comparando com outras pessoas da mesma faixa etária e escolaridade. Porém, a função cognitiva desse paciente, ela é normal. Ele tem as outras funções preservadas. Somente a memória falha. As atividades não têm interferência, então ele não está demente, ele não preenche os critérios de demência que nós vimos. Seria um déficit persistente da memória e mais uma outra função, interferindo nas atividades do paciente. Então, como a gente comentou, a gente pode dividir as demências em dois grupos. As demências não reversíveis, onde entram as doenças degenerativas, e as demências potencialmente reversíveis, em que a gente pode atuar tentando minimizar esse quadro. Dentro das não reversíveis, nós temos a doença de Alzheimer, que é a mais comum, a demência vascular, que existe aí uma discussão se ela seria uma entidade causadora da demência ou seria uma comorbidade num paciente com Alzheimer, mas também é frequente. Outras demências degenerativas, como a frontotemporal e a demência corpúsculos de Lewy, doenças priônicas, onde nós temos mutação do gene do prion, causando um quadro demencial, e outras doenças neurodegenerativas que têm no seu curso uma síndrome demencial. Mas a demência não é o principal achado ou não é a principal característica. Eu tenho várias outras manifestações associadas a ela. E aquelas potencialmente reversíveis. Aqui interessa a gente
para investigar e tratar, porque você pode mudar a rotina desse paciente. Então, dentro das potencialmente reversíveis, entra aí a depressão, disfunção tireoidiana, deficiência de vitamina B12, a hidrocefalia de pressão normal, que é um quadro que a gente costuma ver bastante, doenças inflamatórias com vasculites, neuroinfecções, sífilis, o próprio HIV pode causar isso, lesões expansivas, infecções e até mesmo o uso de medicações podem simular uma síndrome demencial. Um exemplo disso seriam os benzodiazepínicos, que podem diminuir a capacidade de memória do paciente. Então, a gente vai tentar investigar o nosso paciente e separar o que é potencialmente reversível daquelas causas neurodegenerativas. Então, como é que se faz a avaliação de um paciente com uma síndrome demencial? Nós vamos usar a história clínica, o exame neurológico, um exame que avalia a função cognitiva, um exemplo é o Mini-Mental, mini-exame do estado mental, mas existem outros, e a investigação complementar para tentar afastar as outras causas de demência. Então, dentro da história, o que é importante eu identificar? Essa alteração cognitiva com um comprometimento funcional, atrapalhando a vida daquela pessoa. Não é aquela queixa, eu esqueço onde eu guardei a chave do carro, eu esqueço onde eu botei o documento, a carteira. Não, é um esquecimento que começa a interferir, que tem um comprometimento funcional. Eu não sei mais fazer uma coisa que eu sabia fazer um tempo atrás. Então, isso é importante. Tenho que avaliar como esse quadro surgiu e como ele está progredindo. Porque as doenças degenerativas, elas costumam seguir um curso mais lento, uma progressão mais lenta. A doença vascular, ela é súbita. Uma lesão traumática, ela é súbita. E algumas outras doenças têm uma evolução rápida, como a doença priônica, a doença de Creutzfeldt-Jakob, por exemplo. Então, essa forma de início do quadro demencial e a sua evolução são muito importantes para que a gente pense em algumas possibilidades etiológicas. Avaliar também se esse paciente tem história de etilismo, o álcool pode provocar um quadro demencial, as medicações que ele utiliza, até para eu saber das histórias patológicas que esse paciente apresenta, se ele tem alguma comorbidade que pode influenciar nesse quadro, se ele tem ou teve alguma infecção importante, né, e as outras doenças que ele pode apresentar. Então, a história é fundamental. Normalmente, na história clínica, eu terei um acompanhante ou algum familiar, alguma outra pessoa dando informações, já que o paciente tem queixa de esquecimento. Muitas vezes, o próprio paciente não percebe o esquecimento. Quem vem contar a história é que vai reforçar esse quadro. No exame neurológico, o que nós vamos buscar é a existência ou não de sinais neurológicos focais. Por quê? Uma doença de Alzheimer cursa com um quadro demencial sem outras alterações no exame neurológico. O paciente não tem déficit motor, não tem outras alterações de incoordenação, é um paciente que tem disfunção cognitiva. Agora, se eu encontro alterações focais no exame neurológico, eu posso pensar numa demência causada ou associada a outra condição que não a doença de Alzheimer. Então, essas manifestações precisam ser investigadas e avaliadas nessa consulta com o paciente com queixa demencial. O mini-exame do estado mental, o Mini-Mental, está aqui só de exemplo, mas existem outros testes que nós usamos, o MoCA, por exemplo, avalia aqui alguns parâmetros cognitivos, a orientação no tempo e no espaço, se o paciente consegue reter uma informação, se ele consegue realizar cálculos ou soletrar uma palavra de 5 letras de trás para frente, depois a evocação e, por último, avaliação de linguagem, nomeação, escrita,
e também apraxia construtiva. Então, esse mini-mental, ele varia muito com a escolaridade. Dependendo da escolaridade do paciente, a pontuação, o nível de corte vai mudar. Mas ele é um instrumento que me dá uma dica do que está acontecendo. Não é ele que faz o diagnóstico. Não existe um elemento sozinho que faça o diagnóstico. Nós temos que juntar um quebra-cabeças para chegar no diagnóstico do paciente. Então, o mini-mental é um exame bom para triagem. Então, de acordo com a escolaridade, eu vou ter uma pontuação adequada para aquele paciente. Se a pontuação vem muito abaixo do esperado, aí eu vou insistir com outros testes. Então, isso ajuda bastante a gente. É um teste simples, usa papel e caneta, dura 5 minutos. Então, é fácil de fazer na entrevista com o nosso paciente. E quando eu faço essa avaliação, a história, o exame neurológico, a investigação da função cognitiva com o mini-mental, eu quero descartar demências potencialmente reversíveis. Esse é o nosso interesse. Porque uma vez chegando ao diagnóstico de um quadro degenerativo, a evolução, mesmo com o tratamento, ela tende a seguir o seu curso. Agora, se eu tenho um quadro que é potencialmente reversível, eu tenho muita coisa para fazer por esse paciente. Então, vamos lá. Quais são as demências potencialmente reversíveis, ou os quadros que simulam uma demência? Quadros depressivos no idoso. O paciente idoso que desenvolve um quadro depressivo, ele pode não apresentar aquela alteração de humor, de ficar chorando, de ficar triste, desanimado. Ele pode se manifestar com um paciente mais quieto, interagindo pouco, participando pouco, se sentindo cansado. E, com isso, ele começa a apresentar esquecimento, porque ele não tem atenção suficiente. Então, isso simula um quadro demencial e a gente precisa investigar se esse paciente tem ou não sinais de depressão. Se ele tem alteração no humor, no sono, no apetite, se ele perdeu o prazer de fazer as coisas, não quer mais ir aos lugares que ele costumava ir. Então, esses sintomas depressivos, eles podem ser confundidos com um quadro demencial e vão melhorar com o tratamento da depressão. Então, isso é importantíssimo investigar. Outra coisa são as disfunções metabólicas. Carências de vitaminas, principalmente a B12, pode simular um quadro demencial. A carência de B12, ela pode dar vários quadros neurológicos. Um quadro demencial, o paciente tem dificuldade de concentração e às vezes com alteração de comportamento, pode levar a neuropatias periféricas, a lesões medulares. Então, é importante investigar se o paciente tem ou não déficit de vitamina B12. Então, existem exames para a gente fazer, né, e questionar se ele tem alguma história de cirurgias gástricas, se ele tem história de anemia perniciosa, os exames se vão mostrar ou não o aumento do VGM, dosar as vitaminas. Se o paciente tem desnutrição, isso também pode rebaixar a concentração de vitamina B12. Então, são dados que eu vou procurar no meu paciente. E a disfunção tireoidiana é uma outra disfunção importante. É preciso investigar a disfunção tireoidiana em todo paciente com quadro demencial, porque é muito frequente pacientes com hipotireoidismo apresentarem uma lentificação do pensamento, um bradipsiquismo, que se traduz como um quadro demencial. Então, já atendi paciente que veio com o diagnóstico de doença de Alzheimer, e quando você olhou o exame, quando nós olhamos, pedimos os exames de sangue, o TSH estava 32, o limite era 4,5. Ele corrigiu isso, melhora o quadro. Então, é muito importante isso. A presença de infecções, abscessos lesando áreas importantes de memória, lobo frontal, lobo temporal. Infecção pelo HIV. Tanto o vírus pode agredir o sistema nervoso, levando a um quadro demencial. Isso foi descrito logo no início da AIDS, né, como um complexo demência-AIDS, depois virou complexo cognitivo-motor relacionado ao HIV, quanto às doenças oportunísticas, as meningites ou encefalites fúngicas. Então, isso pode levar à alteração cognitiva. Sífilis, doença de Lyme, quando isso for conveniente, tiver na história a possibilidade desses quadros, tem que ser investigado. Lesões estruturais como tumores
tumores em lobo frontal, hematoma subdural crônico em paciente idoso, que não tem uma história de trauma significativo, ou às vezes um trauma muito leve, que passa despercebido, e esse paciente começa a apresentar apatia, esquecimento e tem um quadro demencial por hematoma subdural crônico. Essas lesões focais não são tão comuns como causa de demência, mas a gente tem que pensar. A demência alcoólica, o uso abusivo de álcool, isso pode acontecer, esse quadro demencial, tanto pelo efeito tóxico do álcool, como por alterações carenciais que vêm acompanhando o hábito de ingerir bebida alcoólica. Então, a gente tem que fazer essa investigação. E, por último, a hidrocefalia de pressão normal, que é uma outra condição em que a gente consegue reverter o quadro do paciente quando diagnosticado no início. Aí ocorre uma alteração tanto ou na absorção ou na produção de líquor que leva a uma hidrocefalia, um quadro crônico sem sinais de hipertensão intracraniana. Então, identificar as demências potencialmente reversíveis é fundamental. E a gente faz isso seguindo uma série, ou solicitando uma série de exames complementares. Então, a gente precisa, além daquela história do exame físico, do Mini-Mental, pedir exames complementares. Ninguém faz diagnóstico de Alzheimer sem afastar as causas potencialmente reversíveis. Então, aqui são alguns exames que a gente costuma solicitar na investigação, no rastreio de um quadro demencial. Então, no sangue, o hemograma afastar infecções, observar o VGM, se não está aumentado, pensando em carência de vitamina B12. Lembrando que se o paciente tiver uma anemia ferropriva acentuada, ele pode ter carência de B12 sem aumentar o VGM. A função tireoidiana, T3, T4, TSH, T4 livre. Função hepática e renal. Esses quadros podem também levar a essas confusões diagnósticas. Dosar vitamina B1, B12. E é importante, ao dosar a B12, para investigar a carência de B12, pedir também homocisteína, ácido metilmalônico e ácido fólico. Porque no ciclo metabólico da vitamina B12, quando há deficiência da B12, a gente acaba aumentando esses outros elementos. Então, você precisa pedir homocisteína e ácido metilmalônico, que são mais fidedignos para o diagnóstico. Avaliar a função desse paciente diabético, se a glicose está controlada ou não. Dosar sódio, potássio, cálcio, magnésio, eletrólitos de uma forma geral, para ver se existe ou não alguma disfunção que possa contribuir para esse quadro. E quando existe suspeita, o risco, você tem que solicitar teste para sífilis, para HIV, provas inflamatórias, para descartar doenças inflamatórias, colesterol, às vezes a gente tem que solicitar também para pensar em fator de risco para doença vascular. Então, você precisa pedir isso. O eletroencefalograma ele não é fundamental para o diagnóstico de Alzheimer ou de doenças neurodegenerativas. Mas em algumas situações, com encefalites e com uma doença que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, nós temos padrões eletroencefalográficos que são bastante específicos. Então, tem a indicação nessas situações, quando eu procuro um diagnóstico específico para aquele quadro demencial. A punção lombar, ela vai ser utilizada no diagnóstico no paciente com hidrocefalia, para afastar uma neuroinfecção arrastada por fungo, por alguma outra condição, para eu investigar alguns marcadores biológicos em situações especiais para a doença de Alzheimer. Então, eu posso usar a punção lombar como complementação da nossa investigação num quadro demencial. A neuroimagem, preferência à ressonância, porque me dá mais detalhes, porém não existe um padrão na ressonância característico da doença de Alzheimer, por exemplo. A gente pede o exame de imagem para descartar aquelas causas que nós vimos no início. Tumores, abscessos, hidrocefalia, lesão vascular. Eu posso ter um paciente com um quadro de Alzheimer e que ainda não apresenta atrofia difusa, por exemplo.
E posso ter um idoso normal, sem nenhum déficit cognitivo, e com uma atrofia na ressonância. Então, o exame de imagem não dá o diagnóstico. Você não pode olhar um exame e falar, esse paciente tem Alzheimer. Não. Eu preciso avaliar todo o contexto. Então, o exame de imagem é para descartar lesões secundárias que poderiam causar aquele quadro demencial. E, por último, quando o quadro deixa dúvidas se existe um quadro depressivo, se aquele quadro demencial está progredindo demais, se tem outras funções ou quadros psiquiátricos envolvidos, a testagem neuropsicológica com um bom neuropsicólogo vai nos dar bastante informação sobre os aspectos que estão sendo mais comprometidos. Se é mais lobo frontal, se é comportamento, se é memória. Então, faz parte da nossa investigação. Então, com base nisso, a gente vai tentar chegar ao diagnóstico do quadro demencial. Então, o primeiro quadro que a gente vai falar é a doença de Alzheimer, que é o tipo de demência mais frequente que a gente vai encontrar. Lembrando que mais frequente não é o único, então nem todo paciente esquecido com quadro demencial, ele tem doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, prevalece um quadro demencial com grande comprometimento da memória, um quadro de início e progressão lentas, isso bem insidioso, começa esquecendo uma coisa ou outra, e aquele quadro vai passando despercebido até que começa a piorar o quadro cognitivo. Muitas vezes o paciente apresentou um déficit cognitivo leve no início, converteu para a doença de Alzheimer. Então, é um quadro de memória bastante comprometida, principalmente no início, a memória de curto prazo, as memórias mais recentes. Aí o paciente começa a contar histórias do passado e repete aquelas histórias, porque ele esquece que já te contou e começa a contar de novo. E depois ele vai perdendo as informações mais antigas. Então, esse início com o comprometimento da memória fala bastante a favor de um quadro de doença de Alzheimer. Depois, nós teremos várias áreas afetadas. E aí a gente faz o diagnóstico de demência. Para ter diagnóstico de demência, precisa do comprometimento da memória e mais uma função cognitiva. Então, começam a surgir outras áreas cognitivas, outras funções cognitivas afetadas. E a gente vai fazer o diagnóstico baseado no quadro clínico e na exclusão das causas reversíveis. Nos achados patológicos, se você for estudar o cérebro de um paciente com doença de Alzheimer, nós temos uma atrofia difusa, várias áreas são comprometidas, principalmente a região do hipocampo, mas o cérebro como um todo tem uma atrofia. Temos achados celulares importantes, são marcadores de doença, porém só são observados com biópsia cerebral. E no Brasil a gente não tem esse costume de solicitar ou realizar biópsia cerebral. Mas seriam alterações como emaranhados neurofibrilares, porque ocorre a hiperfosforilação da proteína tau. A doença de Alzheimer é uma taupatia. Tem a proteína tau que está envolvida no mecanismo. Então, essa hiperfosforilação faz com que os microtúbulos lá dos neurônios se enrolem. Então, eles formam um emaranhado neurofibrilar. E as placas neuríticas, que são depósitos de proteína amiloide. Então, essas proteínas que vão se depositando pelo parênquima cerebral, proteína beta-amiloide, vão formando placas beta-amiloides. E angiopatia amiloide, essa alteração do metabolismo da proteína beta-amiloide, ela também tem um depósito de amiloide na parede dos vasos. E isso pode levar a acidentes vasculares, hemorragias justacorticais, diferente daqueles AVCs hemorrágicos que nós vemos nos pacientes hipertensos, que são nos núcleos da base. Então, toda vez que eu tenho um sangramento espontâneo justacortical, subcortical, e eu tenho um quadro demencial associado, eu tenho que pensar em angiopatia amiloide associada à doença de Alzheimer. Então, são achados que nós vamos observar. Então, aqui temos os dois exemplos, né? Os microtúbulos e microfilamentos se enovelando, formando os emaranhados neurofibrilares, que a gente vê aqui nessa imagem. Eles chamam de imagem chama de vela. Aqui temos outros. E temos as placas neuríticas, que é o depósito de proteína amiloide. Aqui também, placa neurítica.
Então, esses achados são bastante característicos, apesar de que a gente pode encontrar em algumas outras doenças degenerativas. Mas dentro de um quadro característico, a gente observa. E aqui a atrofia difusa, que é um paciente de 72 anos sem queixas cognitivas, e aqui é um paciente de 72 anos com doença de Alzheimer. Observe que os sulcos são mais alargados e os giros mais estreitos. Então, essa atrofia difusa a gente costuma observar que ela chama mais atenção em estágios mais avançados. Então, eu não dependo de uma atrofia na ressonância para eu fazer o meu diagnóstico. A doença de Alzheimer é uma das mais comuns. Tá? Nós podemos encontrar alguns marcadores biológicos da doença de Alzheimer, principalmente no líquor, que seria o aumento da proteína tau, da forma fosforilada da proteína tau, que é a fosfotal, no líquor. Elas estão aumentadas porque eu começo a degenerar aquele neurônio e aí vou aumentar a proteína tau, vai se quebrando e vai aumentar no líquor. E tem uma redução da proteína beta-amiloide no líquor. Por quê? Porque ela sai do líquor e vai se depositar no parênquima. Então, esses marcadores, dentro de uma história clínica, eles ajudam o diagnóstico. Porém, em várias pessoas, eles podem não ser fidedignos. Então, não tem indicação de pedir marcadores de doença se você não tem uma história clínica ou se a história está muito definida. Então, isso a gente não precisa fazer. Só é feito a nível de pesquisa, ou quando tem um caso que você precise muito diferenciar o diagnóstico, aí a gente pode solicitar isso. Na maioria das vezes, a doença de Alzheimer ela acontece de forma esporádica. Existe um componente genético, porém, ocorre de forma esporádica. E o início é tardio, após 65 anos, mas com maior prevalência com idades mais avançadas. O gene envolvido aí é o da ApoE, da apoproteína E. Fica no cromossomo 19. Então, quando eu tenho 2 alelos E4, ou pelo menos um alelo E4, esse risco de doença de Alzheimer aumenta. E viram que aqueles pacientes que tinham o alelo E2, da apoproteína, eles tinham um risco muito reduzido de doença de Alzheimer. Então, serviu como um marcador de doença, porém, nem todo mundo que tem o E4 desenvolve a doença. E nem todo mundo que tem o E2 está livre da doença. Então, mais uma vez, não há indicação formal de solicitarmos marcadores biológicos para a doença de Alzheimer, com o intuito de fazer diagnóstico prévio. Não dá para dizer quem vai ou não desenvolver a doença com base nos marcadores, pelo menos por enquanto. E existem formas familiares, que não são as mais comuns, mas existem formas familiares de doença de Alzheimer, geralmente com início mais precoce, e aí estariam envolvidos o peptídeo precursor beta-amiloide, a pré-senilina 1 e 2. Então, são cromossomos também identificados, mas aí você tem uma história familiar, início da doença mais cedo, antes até dos 40 anos, ou dos 65 anos. O primeiro caso que Alzheimer descreveu, o caso índice dele, o paciente tinha 45 anos quando desenvolveu os sintomas demenciais. Então, com isso, a gente vai chegar perto do diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas todo diagnóstico de Alzheimer que a gente faz é um diagnóstico provável. Então, a família chega preocupada, quer a sua resposta, e aí, doutor, é Alzheimer? Provavelmente. Eles ficam frustrados, achando que você não sabe, mas todo diagnóstico de doença de Alzheimer que a gente faz é provável, a não ser que você faça biópsia e encontre os achados histopatológicos. Então, como é que eu faço? Um quadro demencial estabelecido pelo seu exame, documentado pelo Mini-Mental, confirmado por uma testagem neuropsicológica ou outros testes além do Mini-Mental, a presença de alteração de 2 ou mais áreas cognitivas comprometidas, sendo uma delas a memória, e essa memória tem que ser comprometida de forma progressiva, interferindo nas atividades do paciente.
o paciente não pode ter alteração do nível de consciência, a idade que eles limitam acima de 40 e abaixo de 90, porque nos grandes extremos é provável que seja outra causa para o quadro demencial. E ausência de doença sistêmica ou outra doença neurológica que pudesse produzir um quadro demencial. Preenchendo isso, a doença é provável. Se eu faço a biópsia, eu posso confirmar ou não. Então, todo diagnóstico, a princípio, é provável doença de Alzheimer. E como é que a gente vai tratar? O que falta ali, quando eu perco neurônios corticais, é a acetilcolina, para manter a conexão e a atividade cerebral. Então, o tratamento vai se basear em drogas que inibem a acetilcolinesterase, para tentar aumentar o tempo da acetilcolina na fenda sináptica. Essas drogas são usadas na fase inicial da doença ou na fase moderada. Algumas podem ser usadas durante todo o curso da doença, até nas fases mais severas, em associação com a memantina. A memantina é um inibidor glutamatérgico. Ela só deve ser usada nas fases moderadas a graves das doenças dos pacientes com Alzheimer. Não adianta usar a memantina na fase inicial, porque ela vai acabar piorando o quadro do paciente. Outros tratamentos foram tentados, né? Vitamina E, vitamina C, anti-inflamatório, ginkgo biloba. Nada disso mostrou benefício para os pacientes. O tratamento não farmacológico, ele ajuda bastante. Então, o paciente com atividade física, boa nutrição, atividade de reabilitação cognitiva. Então, essas atividades de terapia cognitivo-comportamental, esses estímulos ajudam a melhorar a qualidade de vida. Não alteram a evolução da doença, mas melhoram a qualidade de vida. E quando o paciente apresenta alterações comportamentais, a gente vai entrar com a medicação sintomática, seja para alteração de humor, para alucinações ou agitações, pacientes mais agressivos, você vai usar drogas específicas para esses sintomas, mas de preferência por um período mais curto. E evitar os benzodiazepínicos. O que a gente não precisa é inibir mais essa atividade. Então, o benzodiazepínico ele não deve ser usado em idoso, principalmente idoso com queixa de esquecimento, salvo raras exceções em que a gente já tem que controlar um pouco mais o comportamento, a agitação, e o paciente responde bem. Fora isso, a gente evita benzodiazepínico. Outro tipo de demência, saindo agora da Alzheimer, para a gente passear um pouquinho pelas outras, é a demência vascular. Alguns autores colocam a demência vascular como o segundo tipo mais comum. Outros colocam a demência por corpúsculos de Lewy. O que acontece é que é difícil diferenciar se aquele quadro vascular foi o responsável por um quadro demencial ou se o paciente tem um quadro de Alzheimer e foi acometido por uma doença vascular e acabou acentuando os sintomas. Então, isso aí fica uma pequena briga aí de incidência desse quadro, mas não tira a demência vascular da jogada. O problema é que é difícil fazer o diagnóstico. Vários mecanismos podem levar a essa demência vascular. Pacientes que fazem múltiplos infartos, pacientes que fazem infartos em áreas específicas, como o tálamo ou lobo temporal, que vão comprometer a memória, doença de pequenos vasos, demência ou doença de Binswanger, que é a microangiopatia difusa, e aí o paciente, além do quadro cognitivo, vai ter também uma dificuldade de marcha, e síndromes de hipoperfusão ou sangramentos em áreas também estratégicas. Então, esses quadros vasculares, eles podem levar a um quadro demencial. É importante identificar os fatores de risco, são aqueles mesmos fatores de risco para a doença coronariana, para a doença vascular encefálica, hipertensão, diabetes, tabagismo, cardiopatias, uso de medicações, dislipidemias. Então, você vai identificar isso. E o que chama atenção, como a gente falou lá no início, é a doença vascular súbita. Então, se o paciente apresenta um quadro demencial de instalação súbita e esse quadro coincide com um quadro vascular, eu posso pensar numa demência vascular. Se esse paciente faz um outro evento vascular e piora o quadro demencial, isso também fala a favor. Então, o que muda aí é que nas doenças degenerativas, a progressão ela é constante.
E nas demências vasculares, a progressão se dá a cada novo evento vascular. Então, isso muda um pouquinho o quadro. Então, o que chama atenção é o início abrupto, a evolução em etapas, e geralmente, quando o paciente tem uma lesão vascular, ele não tem só um quadro demencial. Ele tem um déficit motor, tem um déficit sensitivo, tem uma outra alteração que vem junto com a lesão vascular. Então, esse contexto é importante de se avaliar. E o tratamento ele vai ser através do diagnóstico, identificando a história, essa evolução em etapas, tá? Controlar os fatores de risco para que ele não tenha um novo evento e, com isso, não agrave a doença. E alguns pacientes respondem a inibidores da acetilcolinesterase, mas a resposta não é tão significativa. Tá? Mas certos são utilizados nesses casos e a gente pode indicar para esses pacientes. Um outro tipo de demência que a gente tem que pensar também é a demência frontotemporal. A demência frontotemporal também é uma taupatia, igual ao Alzheimer, né, e o paciente tem um quadro bem característico. Nesses quadros de demência frontotemporal, a gente tem uma degeneração focal do cérebro, ela não tem uma atrofia difusa como no Alzheimer. A gente tem uma atrofia seletiva, compromete principalmente os lobos frontais e os lobos temporais, ou só o frontal, ou só o temporal, ou mais um que o outro, ou os dois em conjunto. Então, eu tenho várias formas de apresentação dessa demência denominada frontotemporal. Então, tem aquelas que pegam só o lobo frontal, que dá muita alteração de comportamento no paciente, de humor, apatia ou agitação. Tem a doença de Pick, que a gente tem a atrofia tanto frontal como temporal, e a presença dos corpúsculos de Pick no tecido cerebral. A demência frontotemporal associada à doença do neurônio motor. Então, existem casos de esclerose lateral amiotrófica associada a quadro demencial. Então, você compromete a área motora e compromete o lobo frontal também. E a demência semântica, ou, em alguns casos, a afasia progressiva primária. Você tem um comprometimento principalmente da região dos silvos, ali perto do lobo temporal, onde tem uma área de linguagem, e o paciente tem um grande comprometimento da linguagem. Na semântica, ele passa a não conhecer as palavras, não identificar as palavras, e uma variação é a afasia progressiva primária, que ele começa a ter afasia realmente, dificuldade para falar, para elaborar a linguagem, apesar de poder preservar a compreensão. Ele não fala, mas ele compreende até que vai evoluindo e perde a capacidade de memória e as outras funções cognitivas. Então, esses quadros de demência frontotemporal, eles costumam começar mais cedo do que os quadros de Alzheimer. Então, o início mais precoce e um comprometimento de áreas anteriores iniciando o quadro, não a memória, falam a favor desse diagnóstico. Como é que eu sei que está começando por áreas anteriores? O paciente começa a apresentar alteração de afetividade, de comportamento, ele faz episódios de desinibição, ele tem comportamentos inapropriados para o local que ele está, ele fala coisas que não deve, ele faz coisas que não deveria, ele pode ter alterações alimentares ou do sono, mudança de padrão de sono, comer coisas que ele não comia, comer demais, comer coisas que não são comestíveis. Depois vem o déficit de memória e alteração de linguagem. Agora, quando eu tenho a demência semântica ou afasia progressiva primária, o distúrbio de linguagem inicia o quadro. E aí depois ele vai evoluir para os outros sintomas. Mas, de uma forma geral, é esse comportamento alterado que vai me chamar a atenção para o diagnóstico de demência frontotemporal. Então, o quadro clínico, alteração comportamental como primeira manifestação, as funções executivas sendo comprometidas e a memória um pouco preservada até o final da doença, e nos exames de imagem a gente tem um achado bem característico, que é a atrofia focal, atrofia da região frontal ou da parte anterior do lobo temporal. Então, aqui é o cérebro de um paciente com doença de Pick, ele tem atrofia da região frontal e da parte anterior do lobo temporal. Observe que os sulcos estão mais alargados.
E na parte posterior do encéfalo, está tudo normal. Aqui é o alargamento ventricular, por conta dessa atrofia, e a gente consegue visualizar essa alteração nos exames de imagem. Então, aqui é uma ressonância de uma paciente nossa. Observe que os sulcos e giros da parte posterior do encéfalo estão bem preservados. E na região anterior estão muito finos, ó, os sulcos alargados e os giros mais afilados. E no corte sagital dessa paciente, a gente observa uma grande diferença aqui, ó, da região frontal bem atrofiada e a região posterior mantendo uma anatomia preservada. Então, esse quadro é um quadro de demência frontotemporal, lembrando que tem várias formas de demência frontotemporal. Nesses casos, não existe tratamento para o quadro demencial, eles não respondem às medicações e apresentam muito distúrbio de comportamento. E aí você vai ter que usar drogas que vão atuar nisso, seja um antidepressivo, seja um antipsicótico ou um estabilizador de humor para esses pacientes. Um outro tipo de demência que alguns autores consideram como o segundo tipo mais comum depois da doença de Alzheimer é a demência com corpúsculos de Lewy, ou corpúsculo de Lewy. O corpúsculo de Lewy é o mesmo encontrado na doença de Parkinson, só que na doença de Parkinson ele fica mais concentrado, eles ficam mais concentrados na substância negra, no núcleo da base. E na demência com corpúsculos de Lewy, ele se espalha mais pelo córtex. Então a gente tem esses corpúsculos espalhados pelo córtex, em várias áreas diferentes, também no tronco encefálico. Então, o que faz o diagnóstico seria o achado desses corpúsculos no tronco e no córtex. É um diagnóstico diferencial aí entre doença de Parkinson e Alzheimer. Isso é um dado importante. Tá? Muitas vezes a gente escuta assim, eu conheço uma pessoa que tem Parkinson e Alzheimer. O meu avô tinha Parkinson e Alzheimer. Dificilmente uma pessoa apresenta a combinação de doença de Parkinson com doença de Alzheimer. São duas doenças diferentes, com mecanismos diferentes, com proteínas diferentes envolvidas. Na doença de Alzheimer, nós vimos que a proteína tau é que está envolvida. É uma taupatia. Na doença de Parkinson, é a alfa-sinucleína que está envolvida. É uma sinucleinopatia. É uma doença diferente da outra. Raramente nós temos a combinação de Parkinson com Alzheimer. Ou o diagnóstico não é esse, ou o paciente não tem esses sintomas, ou ele apresenta demência com corpúsculos de Lewy. E essa demência combina os sintomas demenciais com os sintomas parkinsonianos. Mas tem outras características. Geralmente acontece numa faixa etária mais alta, e esse paciente apresenta um quadro que flutua, ele apresenta variações, tem períodos que ele está melhor, e o familiar fala isso. Tem época que ele parece que não está tão esquecido, depois piora. Então, há uma flutuação tanto da atenção, quanto do alerta, como da memória. Agora, chama a atenção a presença de alucinações visuais recorrentes, alucinações ricas. Ele vê pessoas em casa, vê festa em casa, vê bichos. Então, essas alucinações também podem ser auditivas, elas são muito frequentes nesses pacientes. Os sintomas parkinsonianos fazem parte disso. A memória só vai ser comprometida mais tardiamente. Agora, esses pacientes têm quedas frequentes, têm quadros de síncopes frequentes. Então, a presença de quedas, alucinações e flutuação do quadro obrigam a gente a pensar em demência com corpúsculos de Lewy. Esses são os corpúsculos, são corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos. É o mesmo corpúsculo que a gente encontra na doença de Parkinson. Esses corpúsculos na doença de Parkinson já foram encontrados em mucosa gástrica, daí uma teoria de que existe um fator ambiental envolvido, mas ainda é teoria. Esses pacientes respondem muito pouco, o quadro cognitivo, aos inibidores de acetilcolinesterase. Mas a gente tenta fazer para melhorar um pouquinho, mas a resposta não é boa. E eles têm efeitos colaterais bastante significativos com os neurolépticos. Tanto os mais antigos, os neurolépticos típicos, como os mais modernos. Então, esses pacientes, eles respondem mal
ao uso de neurolépticos. Tem que ter cuidado com isso, porque podem complicar e podem evoluir com sintomas graves. E a demência no curso de outras doenças. O que acontece? Várias doenças neurodegenerativas, elas podem, por conta desse processo degenerativo, levar a quadros demenciais. Porém, o que chama a atenção nessas doenças não é o quadro demencial, e sim as outras manifestações que elas apresentam. Então, são demências geralmente subcorticais. Elas comprometem mais a evocação da memória do que o armazenamento da memória. Elas dão um bradipsiquismo, uma lentidão, uma dificuldade de raciocínio, além das queixas que o paciente tem da própria doença. Então, são demências subcorticais, lentificação, dificuldade de evocação, atenção rebaixada, alteração de humor pode acontecer, de personalidade, coisa que dificilmente acontece no paciente com Alzheimer. Ele mantém a personalidade com o esquecimento grave. Aqui não, ele vai ter flutuações desse tipo. E as doenças que a gente vai observar associadas a esses quadros, né, a doença de Parkinson, você tem os sintomas, tremor, rigidez, bradicinesia, instabilidade postural. Então, um quadro de Parkinson que depois evolui com um quadro demencial. A doença de Huntington tem a história familiar, tem os movimentos coreiformes e o quadro demencial, as alterações psiquiátricas que vêm em conjunto. E a paralisia supranuclear progressiva. Também podia botar aqui a degeneração córtico-basal. Então, você tem várias doenças que cursam com isso. Na paralisia supranuclear progressiva, além do quadro demencial, a gente pode encontrar sintomas parkinsonianos e alteração na movimentação ocular, na movimentação vertical dos olhos. Então, isso acontece e a gente vai ter sempre o sintoma predominante, não é a demência, vai ser o outro quadro. E a gente vai investigando esse paciente. Um outro quadro interessante de demência, que pode levar a um quadro de demência e é potencialmente reversível, são as hidrocefalias normobáricas. Elas são muito subdiagnosticadas, porque a gente tem que pensar em hidrocefalia normobárica para fazer diagnóstico. E muitas vezes o paciente recebe diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, de outra doença, e ninguém pensou em hidrocefalia normobárica. E é um quadro que pode ser reversível se você trata no início, faz o diagnóstico precoce e trata no início. Então, uma demência potencialmente reversível, o paciente tem hidrocefalia com a pressão intracraniana normal, então nós temos aí hidrocefalia sem hipertensão intracraniana, porque a hidrocefalia vai se formando gradativamente, então dá para ter uma complacência aí e não tem sintomas de hipertensão intracraniana. E a gente vai observar uma dilatação ventricular desproporcional ao grau de atrofia. Por quê? O paciente com Alzheimer que tem atrofia cerebral, ele vai apresentar uma ectasia ventricular ex vácuo. O ventrículo dilata porque tem espaço para crescer. No paciente com hidrocefalia normobárica, o ventrículo dilata, mas ele não tem atrofia suficiente para justificar uma dilatação ex vácuo. Às vezes até tem transsudação periventricular, que a gente consegue visualizar na ressonância. Então esse é o mecanismo que a gente vai observar. Essa doença tem uma tríade clássica, que é a apraxia de Marshall. A apraxia de Marshall é uma dificuldade em realizar a marcha voluntária. Então, o paciente sentado, ele faz os movimentos com o membro inferior, ele não tem déficit de força, não tem dificuldade de movimentar sentado. Mas quando é solicitado para andar, ele fica colado no chão. Uma apraxia de Marshall. Incontinência urinária, que pode ser uma urgência urinária também. Ele passa a não controlar, ele reclama que está urinando na roupa, ou o familiar reclama. E um sintoma demencial também subcortical. Aquela dificuldade de concentração, esquecimento leve, uma dificuldade de tomar decisões. E um quarto elemento seria sintomas parkinsonianos. Esses pacientes podem apresentar essa apraxia de marcha simulando uma marcha em pequenos passos, se confundir com a marcha parkinsoniana, e eles podem apresentar rigidez e até mesmo tremor em repouso. Então, um sintoma parkinsoniano dentro de um contexto
de hidrocefalia normobárica. Isso pode acontecer. Mas a tríade clássica é essa daqui: apraxia de marcha, incontinência urinária e quadro demencial. Aqui é um paciente nosso, vamos ver se o vídeo vai rodar, que veio com essas queixas de esquecimento, incontinência urinária e dificuldade de marcha. Sentado, ele movimenta os membros sem nenhum problema. Não há dificuldade nisso. E quando ele vai andar, ele tem essa dificuldade, os pés colados no chão, também é chamado de marcha magnética, como se estivesse colado com um ímã no chão, a dificuldade de fazer o retorno. E esse paciente foi submetido à punção lombar, e quando ele fez a punção lombar, olha o que acontece com a marcha. Isso foi depois da primeira punção. Então ele passa a tirar o pé do chão, faz a volta bem mais rápida. Então esse é um quadro de hidrocefalia normobárica ou hidrocefalia de pressão normal. Deu para ver bem, né? Então, o diagnóstico desses quadros tem que suspeitar do quadro, pensar no quadro clínico, e a neuroimagem ela vai ajudar a gente. Tá? Uma ressonância com o estudo dinâmico do líquor, mostrando hiperfluxo no aqueduto cerebral. Então, isso é um indício de que há fluxo exacerbado, ele tem excesso de líquor. E o DASH scoring, que é um score ligado à hidrocefalia com aumento desproporcional do espaço subaracnoide. E a gente calcula ali a ventriculomegalia pelo ângulo de Evans, que é esse ângulo aqui, o maior diâmetro do ventrículo, do ponto anterior do ventrículo lateral, com o maior diâmetro do crânio, e você divide um pelo outro. Se o índice é maior que 3, ele já conta a favor de ventriculomegalia. Depois eu vou ver se as fissuras silvianas estão alargadas. Ó, aqui, as fissuras silvianas alargadas. Então, se eu tenho um alargamento leve, ganho 1 ponto. Se tiver uma dilatação bilateral, ele ganha 2 pontos. Depois, as junções da convexidade do córtex aqui, ó, você vê que ele tem atrofia, tem sulco alargado, mas as junções da convexidade, os sulcos estão mais estreitos. Aqui a convexidade, o sulco está estreito, diferente das áreas laterais. Então isso também é um dado a favor. A angulação do corpo caloso, esse ângulo formado pelos ventrículos, quando ele é menor que 90 graus, ele fala muito a favor de hidrocefalia normobárica, e a presença de dilatações focais nos sulcos. Então, esses achados, eles são importantes porque nem todo paciente vai responder à punção lombar ao tratamento com a derivação. Mas aqueles pacientes que têm uma pontuação alta na escala de DASH, eles têm uma chance de apresentar melhor resposta ao tratamento. E esse tratamento é feito com punções lombares repetidas, o TAP teste que é usado para diagnóstico, como prova terapêutica, e depois disso a derivação ventrículo-peritoneal, que aí você vai tratar de vez esse paciente. E por último, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma doença priônica, é uma proteína e tem uma mutação e começa a levar à degeneração do sistema nervoso, chamada de encefalopatia espongiforme. É a variante humana da doença da vaca louca, que a gente chama, né? É uma doença priônica. O que chama atenção aqui é que é uma demência de instalação muito rápida e progressiva, é uma doença fatal, não há tratamento para ela, o paciente evolui drasticamente, uma doença triste de se ver, e o diagnóstico é feito por essa demência progressiva, pela presença de mioclonias, são abalos musculares, alterações motoras no paciente, com dificuldade que ele vai apresentar em realizar movimentos, rigidez, bradicinesia pode acontecer. O eletroencefalograma, aqui, aquele que a gente falou, no caso específico, ele pode apresentar complexos trifásicos, que junto
com o quadro clínico, vão direcionar para esse diagnóstico. E são essas ondas aqui, né? Ele tem uma subida, uma descida, um platô e desce de novo. Aí sobe, platô, desce, sobe, platô, desce. Então, esse potencial, esse padrão trifásico do eletroencefalograma é bastante característico. E na ressonância, nós vamos observar hipersinal em núcleos da base, geralmente simétricos. Geralmente simétricos. Então, esses achados falam a favor da evolução rápida, mas o quadro com essas alterações fala a favor de doença de Creutzfeldt-Jakob. É uma doença que ocorre, na maioria das vezes, de forma esporádica, por mutação genética. Mas pode acontecer de forma de ser transmitida, de ser uma doença transmitida. Em lugares que têm hábitos de comer cérebros de animais, hábitos de canibalismo, ou contato com essas proteínas alteradas. Então, ela é uma doença de notificação compulsória para identificar se existe o risco de ser uma forma transmissível e não de forma de mutação genética. Mas só por isso, não é uma doença contagiosa, é uma doença transmissível e tem que ser investigada. Então, para a gente fechar, já está dando uma hora de aula aqui, a gente tem um algoritmo de investigação do quadro demencial, que fica bem simples, depois eu posso passar isso para vocês. O paciente tem queixa de memória ou declínio cognitivo. Beleza. Vou fazer história, vou avaliar esse paciente, fazer uma avaliação psiquiátrica para ver se tem sintoma depressivo ou não, o mini-mental, né, o exame físico e neurológico, conversar com os acompanhantes, com os cuidadores, isso é fundamental. Esse paciente preencheu o critério para demência? Não. Se não preencheu o critério para demência, não é demência. Tá? Então, ele tem uma alteração de memória leve, um déficit cognitivo leve, uma depressão, alguma outra queixa, mas não é demência. Se ele preenche critérios para demência, déficit cognitivo persistente, memória e mais uma função, interferindo nas atividades do paciente, eu vou ver, existe uma causa aparente para ela? Tem alguma coisa que já me chama a atenção? Se tem, qual é? É um trauma? É uma lesão vascular? Ele fez uma hipóxia? Ele tem uma doença degenerativa já em curso? Eu vou examinar e vou investigar isso. Se ele não tem, eu vou pedir exames complementares. Então, eu vou ver se tem hipotireoidismo, deficiência de B12, infecções, HIV, sífilis, se tem algum tipo de encefalopatia. Se não tem, eu vou pedir uma neuroimagem para descartar, não para fazer diagnóstico de Alzheimer, mas para descartar lesões estruturais, tumores, abscessos, hematomas, placas de desmineralização, lesão vascular. Se ele não tem isso, eu vou ver se existe alguma alteração motora, algum sintoma extrapiramidal que me faça pensar naquelas doenças que cursam com demência na sua evolução. Então, paralisia supranuclear progressiva, se tem flutuação e parkinsonismo, pode ser demência com corpúsculos de Lewy. Então, eu vou procurando esses achados. Vejo se não tem mioclonia e alteração motora com uma evolução mais rápida, Creutzfeldt-Jakob. Agora, se não tem essas alterações, eu vou de novo investigar a depressão. Peço uma avaliação psiquiátrica ou neuropsicológica para descartar depressão. E depois, se ele não tiver depressão, eu vou pensar nas doenças degenerativas. Lembrando que a doença de Alzheimer tem como manifestação mais frequente, mais importante, a alteração da memória. A demência frontotemporal tem como alteração mais importante a alteração de personalidade no início do quadro. E a demência com corpúsculos de Lewy tem as alucinações visuais, a flutuação e as quedas. Então, com isso, a gente vai tentando chegar o mais perto possível do diagnóstico. Não é fácil. Tá? Aqui no esquema parece muito fácil, mas com o paciente, com os detalhes da avaliação, isso não é uma coisa simples de se fazer. Mas a gente tem que tentar. Para ver como o pessoal reforça essas informações aqui embaixo, um outro autor, ele também coloca como as principais manifestações: doença de Alzheimer, alteração de memória; demência frontotemporal, alteração de humor, apatia, comportamento;
Corpúsculos de Lewy, alucinação visual, parkinsonismo. A síndrome de Capgras é uma síndrome interessante, onde o paciente acha que algum membro da família ou da casa foi substituído por um impostor. Então não é mais o filho, é alguém se passando pelo filho. Isso acontece muito nesses pacientes. Uma alucinação de que alguém foi trocado e ele tem esse comportamento, começa a ficar agressivo com aquela pessoa e ninguém entende por quê, mas é porque ele acha que ele não é, o filho não é o filho, a irmã não é a irmã, alguma coisa mudou ali. Chama síndrome de Capgras. E a doença de Creutzfeldt-Jakob tem aquela evolução rápida com a demência, os mioclonias, a alteração de movimento também. Aqui são algumas referências que a gente pegou. Outra referência importante é o Current Neurology, um livro de 2020, também está bastante interessante. E para a gente fechar, cumprindo aí 1 hora de aula que a Isabela pediu, a gente vai deixar uma mensagem final, que é uma frase da Adélia Prado, de um texto da Adélia Prado, que diz que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando os momentos. Então, a memória é a nossa função mais rica. Você, sem a sua memória, você não é você mesmo. Perder a memória não é esquecer onde guardou uma chave, onde botou uma caneta, não é esquecer de pagar uma conta. Perder a memória é você perder a sua identidade, é perder as lembranças das pessoas que você ama, é perder os aprendizados que você teve nas situações difíceis, é deixar de ser você mesmo. Então, se a gente puder fazer um diagnóstico precoce, diminuir a progressão, mesmo sabendo que nas doenças degenerativas elas vão seguir o seu curso, ou reverter o curso daquelas demências possivelmente reversíveis, isso faz muita diferença na vida do paciente e da família. Então, tudo que a gente puder fazer para diagnosticar corretamente, tratar corretamente e ajudar esse paciente e a sua família vai ser muito importante. Então, a memória talvez seja a nossa função cortical mais nobre, mais importante. Então, a gente tem que preservar ela, tá certo? Eu acho que era isso. Aqui eu deixo os meus agradecimentos pelo convite mais uma vez, pela atenção de vocês. Desculpa o início lá, a confusão dos slides. E aqui nossos canais no Telegram, no YouTube, e-mail, Instagram, blog e o site do Conselho. Então, no nosso Telegram, a gente tem vários casos clínicos discutidos e comentados, quem quiser entrar lá. E no YouTube tem algumas aulas também que a gente posta. Se tiver alguma pergunta aí, alguém... Professor, eu gostaria de agradecer em nome da Liga de Neuro por essa aula incrível e desculpa pelos erros técnicos no começo. Não, os erros foram meus, eu que não sabia mexer no Meet. A gente estava aqui também tentando trabalhar, mas deu tudo certo. Muito obrigado. Tá ótimo. Alguma pergunta, gente? Faz pelo áudio que eu não consigo ler um monte de mensagem aqui. Obrigado aí, pessoal que gostou da aula. A gente está tentando melhorar mais. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Tem pergunta sim, professor. Tá no então faça. Chat. Vou tentar olhar aqui. Tá. A Anne Caroline perguntou como os distúrbios motores podem estar associados ao avanço do Alzheimer. Então, o que acontece? Não é muito comum a gente encontrar distúrbio motor na doença de Alzheimer. Mas, como é uma doença degenerativa, ela vai comprometer, primeiro, a cognição, sem muita alteração motora, sem comprometer essas funções do paciente. Porém, com o avançar da doença e a piora cognitiva, o paciente começa a ficar mais parado, ele começa a perder massa muscular, ele começa a ter mais dificuldades motoras. Mas ele não vai ter os sintomas como parkinsonismo, como coisas desse tipo. Tá? Pode ter muitas vezes uma acatesia, dificuldade de ficar parado muito tempo, ele fica ansioso, fica inquieto, mexe as mãos, mas a dificuldade motora vem pela progressão do quadro e consumo mesmo do paciente e de vários sistemas neurais, não só da memória. Sim, essa já respondeu a minha pergunta.
A Bárbara perguntou como identificar uma demência de etiologia vascular e se tem algum exame específico para Então, diagnóstico. a demência vascular, como a gente falou, tem aquela discussão se ela é causadora do quadro demencial ou se o paciente tem um quadro demencial e cursou com um evento vascular. Então, para eu dizer que a demência tem natureza vascular, eu preciso que o quadro comece em relação temporal muito próxima com um evento vascular. Então, o paciente era normal, apresentou uma doença vascular, um déficit motor e tudo, e depois daquele acidente vascular, ele passa a apresentar déficit cognitivo. E o exame para identificar isso são os exames de imagem que vão mostrar as lesões vasculares. A Elizabeth perguntou por que o Alzheimer gera redução do cérebro? Porque você está destruindo o neurônio. Então, toda vez que você está perdendo o neurônio, né, o cérebro, a massa encefálica ela vai diminuindo. Quando você mata o neurônio, aquele axônio também não vai funcionar, a bainha de Melian deixa de existir, e ele vai atrofiando. Então, é por isso que a gente vai perdendo massa encefálica. Com a idade, isso acontece naturalmente. Mas como na doença degenerativa isso acontece de forma acelerada, a gente costuma ver mais rápido. Se todos nós vivêssemos 200 anos, nós teríamos sintomas demenciais, porque o neurônio ia morrer, ia perdendo. Né? Perfeito. A Bárbara perguntou qual a sua opinião sobre a medicina alternativa e o uso de canabinoides para o quadro de demência. Para demência, eu acho que o canabinoide não funciona. Ele vai funcionar como um adjuvante para controlar comportamento, um paciente mais agitado. Agora, para o quadro demencial, para a memória em si, eu não vejo benefício. Tá? Então, para esse ponto. Agora, o paciente está muito agitado e os outros medicamentos estão causando efeitos colaterais. Aí vale a pena usar com o objetivo de acalmar o paciente, diminuir a agitação, melhorar a interação com esse objetivo, não de melhorar a memória, não de tratar o quadro demencial. Agora, eu gosto muito de multidisciplinaridade no tratamento. Então, acho que vale a pena o paciente com Alzheimer ter um nutricionista, melhorar o aporte de nutrientes, vale a pena ter uma atividade física, porque tudo que eu der de estímulo para esse cérebro, eu vou demorar mais a perder as conexões. Tanto é que existe aquela teoria de reserva neuronal, né? Quanto mais reserva dendrítica, quanto mais atividade o paciente exercia, mais tempo ele leva para perder. Então, quem tem muita escolaridade, quem tem muita atividade, ele demora mais a apresentar o quadro demencial. Então, isso a gente pode ver. Mas o canabinoide para demência eu não vejo benefício. A Elizabeth perguntou como identificar um quadro inicial de Alzheimer. Então, história clínica, você tem que ver se existe um declínio cognitivo, se ele está sendo progressivo, se existe outra função além da memória comprometida, exame físico descartando sintomas focais ou outros sintomas neurológicos, fazendo as testagens cognitivas e os exames de imagem de complementares para excluir causas tratáveis. É um diagnóstico inicialmente de exclusão. E tem que ver se o paciente não tinha já um quadro de déficit cognitivo leve e está convertendo agora para Alzheimer. Como eu falei lá durante a aula, os marcadores biológicos não têm indicação de serem feitos para diagnóstico de doença de Alzheimer precoce ou para possibilidade do paciente desenvolver a doença. São feitos só em casos excepcionais, pelo menos por enquanto. A Caroline, ela quer saber se, para a população idosa que faz uso de muitos remédios para diabetes, hipertensão, dentre outros, se isso pode ser um fator de risco para a demência. Pode, como alguns medicamentos como benzodiazepínicos, alguns medicamentos para diabetes também pode interferir com as conexões, mas leva um quadro, mas não uma demência tão severa, né? Se o paciente não tiver uma predisposição, uma outra doença de base, não vai ser a medicação do diabetes que vai levar a um quadro demencial grave. Geralmente, medicações que cursam com alteração de sensório e tudo,
vão dar um quadro confusional mais agudo, aí você tem que tirar a medicação logo. Mas esse uso crônico em doses terapêuticas, eles podem comprometer sim, mas eu acho que não a ponto de levar a um quadro demencial severo. Nada que não dê para contornar. O Gabriel perguntou se todos os tipos de Parkinson são considerados demência. Não, Parkinson é alteração motora. É uma doença motora. A demência pode fazer parte do quadro, mas geralmente em estágios finais, depois de algum tempo de doença. Mas é como uma complicação de um transtorno degenerativo. Então, nem todo paciente com Parkinson vai ter sintoma demencial, não. A Júlia perguntou, no caso de uma demência frontal avançada, depois da fala, se há acometimento da visão também, se pode haver acometimento da visão. Frontotemporal, a área de visão é occipital, né? Então, assim, especificamente pela demência, não. Tá? O que pode acontecer é o paciente você não conseguir avaliar isso porque ele não vai entender ou ele tem uma alteração de comportamento muito grande. Mas a visão em si, a gente não consegue alterar por isso, não. Pelo menos anatomicamente não dá para dizer. Gente, tem mais alguma pergunta? Vocês conseguem abrir o áudio para falar, perguntar? Pode ser que eu tenha deixado passar alguma. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ó, tem aqui de clonazepam para doença de Alzheimer, a gente também não recomenda, da Rosemary, porque o clonazepam, o benzodiazepínico, ele vai inibir algumas conexões e o paciente com Alzheimer a gente não precisa disso. E se você usa benzodiazepínico em paciente idoso, ele pode ter efeito paradoxal, então ele fica mais agitado do que se acalma com essa medicação e que não é bom para ele. Acho que foi, né? Demência ainda jovem tem que pensar em outras causas, que eu vi aqui. A Ellen perguntou se dores de cabeça constante pode ser um fator de risco para a demência. Não. Não, dor de cabeça constante não, porque as principais causas de cefaleia, elas são cefaleias primárias, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, né? Então não tem nenhuma relação com o quadro demencial. A não ser que seja uma cefaleia secundária, um tumor em lobo frontal e tudo, mas a cefaleia em si não tem nenhuma relação direta com o quadro demencial, não. Mais alguém? Professor, aproveitar que deu uma pausa, agradecer em nome da Liga, da Neuroliga da Unig. Eu sempre solicito aí acrescentando conteúdo para a gente. Gostaria de agradecer, tá? Eu que agradeço o convite. Aos alunos também, né? Que uma hora dessa eles abdicaram de um momento de lazer para estar assistindo a aula, né? Com certeza. Obrigado pela atenção de vocês e está aí. Acho que foi. Foi? Muito obrigado novamente, professor, pela Liga obrigado de Neuro vocês. da Unigran Rio. Obrigado a vocês. Estamos juntos. Essa aula foi gravada, se o senhor quiser depois. Quero sim. Depois manda pra gente. Tá bom? Tá ótimo. Doutor. Oi.